Para de falar sobre o Flamengo, Felipe Luiz, técnico rubro-negro, admite que há necessidade de saídas de atletas no rubro-negro. Não por causa de dinheiro, mas sim para diminuir um pouco o tamanho do elenco que tem se tornado cada vez maior. Foram 5 contratações nessa janela e o Fla ainda pretende contratar mais um goleiro, mais um zagueiro e mais um centroavante. Os 5 reforços: Emerson Royal, lateral direito, Jorginho e Saul, volantes, Carrascal, meio atacante, além de Samuel Lino, ponta esquerda. Janela só se encerra em 2 de setembro e, de acordo com o Felipe Luiz, existem algumas possibilidades de transferência. A frase dele, abre aspas: estamos com um número elevado de jogadores, pode ser que tenhamos algumas saídas. Dá para contar hoje que Michael, Juninho e Everton Cebolinha estão à venda e à disposição do mercado desde que apareçam propostas interessantes. Se vier alguma coisa pelo Matias Vinha, também pode dar negócio, até porque o Flamengo tem 3 laterais esquerdos: o Matias Vinha, o Alexandro e o Ayrton Lucas. Só para completar, é importante registrar que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro depois da vitória contra o Mirassol, jogo em que, mesmo com alguns atletas no departamento médico, Felipe Luiz pôde se dar o luxo de poupar medalhões e nem escalar Carrascal, que faria sua estreia, mas o meio atacante colombiano, comprado do futebol russo, pode acabar estreando somente no meio de semana pela Libertadores da América. Antes de mais nada, eu quero falar sobre esse pênalti mandrake que deram aí para o Palmeiras contra o Ceará, e toda hora tem um pênalti duvidoso para o Palmeiras. Mas não serei leviano que isso é por acaso, dizer que é por acaso, que é de propósito, só porque é o Palmeiras. Não, porque a arbitragem brasileira é horrível mesmo. É você torcer para você não ter o seu time prejudicado pela arbitragem brasileira, porque toda a rodada do Campeonato Brasileiro é uma confusão, é um pênalti polêmico, uma jogada polêmica. Repara só, toda a rodada tem, não só no Campeonato Brasileiro, né? Da Copa do Brasil também. E o Flamengo chega à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro como líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Santos fez aquilo que pouca gente imaginava, ainda mais durante o contexto do jogo. O Cruzeiro saiu na frente, com Fabrício Bruno, inclusive, aí foi para o intervalo vencendo por 1-0. Na volta do intervalo, o Santos empatou com o Guilherme, depois conseguiu a virada, ainda teve um gol do Caio Jorge, que iria deixar o Cruzeiro com 2-1 no placar, que foi anulado, na minha concepção bem anulado. E com essa derrota do Cruzeiro, a tabela ficou o seguinte: Flamengo líder com 40 pontos, tem 18 jogos, ou seja, um jogo para cumprir contra o Sport. O Cruzeiro tem 37 pontos, não deve nenhum jogo, ele tem 19 jogos certinho. E o Palmeiras em terceiro com 36, com 17 jogos. O Palmeiras tem 2 jogos a fazer. Confesso que eu não lembro agora de cabeça contra quem. Mas o Palmeiras, portanto, pode chegar a 42 pontos e o Flamengo pode chegar a 43 pontos. Digamos que o adversário do Flamengo é extremamente fácil, né? Sport, mesmo sendo lá na Ilha do Retiro, então é um time praticamente rebaixado já no Campeonato Brasileiro. Então, boa notícia, um ótimo começo de semana para o Flamengo, e pode ser ainda melhor se o De La Cruz voltar, e tem chance de ele voltar? Sim, foi o que me relataram no sábado depois do jogo. Eu estava lá no Maracanã, encontrei uma pessoa e essa pessoa me disse: fica ligado porque na quarta o De La Cruz tem boas chances de voltar. O Flamengo, após folga no domingo do Dia dos Pais, se reapresenta na manhã dessa segunda-feira e inicia a preparação para pegar o Internacional na quarta. Com certeza teremos mais um dia de Maracanã lotado, de Maracanã cheio, a torcida rubro-negra empurrando o time, mesmo sendo 9h30, mesmo sendo 7 horas da noite, pode ser qualquer horário do Maracanã que a torcida do Flamengo vai botar, com certeza, mais de 45 mil pessoas presentes no Maracanã. E essa, para mim, é uma boa notícia envolvendo o De La Cruz. Mas é um jogador bichado, igual eu vejo muita gente falar aí. É um jogador que fisicamente não entrega mais. Gente, se o De La Cruz não conseguir jogar pelo menos 45 minutos nas partidas, não é jogador de futebol. É óbvio que pode. Tudo bem que, fisicamente falando, ele não tem a melhor forma física, demora mais tempo para se recuperar, a gente sabe tudo isso, mas com certeza ele ficando à disposição no banco de reservas vai ajudar em algum momento. E, inclusive, é uma posição que o Flamengo, entre aspas, está carente, né? Tendo visto aí que no final de semana jogou com Alan e Everton Araújo, muita gente não gostou, eu também não gostei, na ausência do Jorginho, do Pulgar. Poderia ter colocado o Saul ali, mas o Felipe Luiz explicou que essa não é a função ideal dele, não é a posição ideal. Enfim,
Bom retorno ao De La Cruz, se de fato ele voltar nessa quarta-feira contra o Internacional. Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda dentro e fora de campo, enfim, questões financeiras, está devendo a vários clubes, inclusive ao próprio Flamengo. Notícia de vida privada de jogador, Léo Dias soltando notícia envolvendo jogadores do Internacional, torcida protestando na porta do Beira-Rio com faixa, criticando o presidente, uma crise absurda lá no Colorado, que acabou de ser eliminado para o Fluminense na Copa do Brasil. A ver como eles chegam para encarar o Flamengo. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Rossi quer renovar com o Flamengo quer renovar com o Rossi. Informação do Paparazzo no último sábado, que nós confirmamos. E é isso, estão conversando. Mas, independentemente da renovação, vou manter aquilo que eu venho falando. Flamengo tinha que contratar goleiro logo. Não pode se dar ao luxo de ficar só com Rossi e Matheus Cunha. Isso preocupa. Se o Rossi se machucar, é o Matheus Cunha que vai assumir essa titularidade. E o Matheus Cunha, além de não ter nível para assumir a titularidade do Flamengo, e ele já mostrou isso com todo respeito ao jogador, que seja muito feliz no Cruzeiro ano que vem, mas ele já mostrou que não tem potencial para assumir essa titularidade. E ainda mais com um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Qualquer bobeada dele, qualquer falha dele, vão botar na conta desse pré-contrato. Já está com a cabeça no Cruzeiro. E assim, não tem como criticar um torcedor. Inclusive, o próprio Cruzeiro já disse isso, que o acordo era pela liberação desde já. Só que o Flamengo acabou voltando atrás, segundo o Cruzeiro, que o Flamengo alegou que não conseguiu a contratação de um outro jogador para a posição e por conta disso não poderia liberar o Matheus Cunha agora. E aí o Cruzeiro, para se resguardar e ter o jogador a partir de janeiro, assinou um pré-contrato com o jogador. Então, a ver o que o Flamengo vai arrumar. Lembrando, nós já falamos aqui, o Carlos Miguel, um jogador que muitos torcedores do Flamengo queriam no Flamengo, está indo para o Palmeiras. O Palmeiras fez uma baita contratação, na minha opinião. O Brazão do Santos, que está se destacando aí em várias partidas, é um nome que a diretoria gosta bastante, muito, 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 sobretudo o José Boto, mas seria mentira da minha parte eu cravar que já teve proposta. Eu estaria mentindo, não pode dizer que teve, porque eu não sei se teve proposta. O que eu sei agrada demais pelas qualidades que ele tem, pelas virtudes que ele tem, pelo estilo de jogo que ele tem. E eu já vou entrar no assunto do jogo, tá, galera? Vocês vão continuar menosprezando a importância de Gonzalo Plata ao Flamengo. Eu não tô falando isso porque ele fez gol ontem, não. Eu venho elogiando o Gonzalo Plata há muito tempo. E sempre que eu elogio, vem alguém e fala: mas ele é atacante e não faz gol. Gente, e a quantidade de gols que o Flamengo faz por causa do bom trabalho dele em campo, as movimentações para abrir espaço no setor defensivo adversário, os passes pré-assistência que não entram em scout, não entram em estatística, porque muita gente gosta de analisar desempenho de jogador só através de números. Números são importantes, mas não é para você tirar uma conclusão em cima de um jogador, se ele é importante ou não para um time, só pelos números. Até porque o Gonzalo Plata, ele é muito mais que número. Pelo contrário, gente, ele faz muita coisa no setor ofensivo. E só observa isso quem vê de perto a movimentação dele. Ele quebra linha adversária com movimento sem a bola. Ele é extremamente importante. Concordo que ele precisa melhorar a finalização dele. Atacante precisa saber finalizar. Concordo, não estou dizendo que ele é perfeito. Eu só estou dizendo que ele é muito pouco valorizado pela torcida do Flamengo desde quando chegou. Ele é muito importante para o técnico Felipe Luiz, sobretudo por conta da parte física dele. Arrisco a dizer que ele é o jogador mais intenso que o Flamengo tem. Ele joga na mesma intensidade de alto nível, do primeiro segundo ao último minuto de jogo, e eu venho elogiando esse jogador há muito tempo. Outro que eu vi de perto lá no Maracanã ontem, Samuel Lino, que para mim foi o melhor em campo na vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2-1. Uma vitória extremamente difícil, um dos jogos mais difíceis do Flamengo, tá? Não é fácil jogar contra o Mirassol. E o Samuel Lino ajudou na marcação, fazendo a recomposição defensiva que o Felipe Luiz tanto pede aos pontas e que Michael, Cebolinha, quando joga, não consegue fazer dessa maneira, suprime como o Samuel Lino faz. Ele foi muito bem no ataque, ele quebra a linha do Mirassol no jogo com dribles. É um jogador muito importante.
intensidade alta também, isso precisa ser dito. Jogador que tem saúde, muito bem fisicamente e uma noção tática absurda. O jogo dele sem a bola chama muita atenção. O período que ele ficou na Europa, no futebol português e depois no futebol espanhol, lá no Atlético de Madrid inclusive, fez muito bem ao Samuel Lino. O cara tem uma noção tática absurda. E repito, gente, vocês só conseguem observar isso olhando muito de perto. E eu fiquei analisando cada movimento do Samuel Lino. Que jogador é o Samuel Lino? Se antes eu já achava que os 22 milhões de euros, mais os 3 milhões em metas, foram valores bem pagos pelo Samuel Lino, eu agora continuo achando muito bem pago e acho que ele é titular absoluto nesse time do Flamengo. Chegou sendo titular, não tem como. E o Arrascaeta, para mim, é um gênio. Gente, eu vi, foi na minha frente, aquele passe pro gol do Gonzalo Plata. Aquilo ali é pornográfico, gente. É um absurdo, é um absurdo. Ah, ele não fez uma grande partida, mas é muito bom ver o Arrascaeta jogar. Ele é muito inteligente, ele pensa muito rápido. Quando a bola ainda nem chegou nele, ele já pensou no que vai fazer e ele dá uma letra. Olha, jogar com o Arrascaeta não deve ser fácil. Você acompanhar o raciocínio dele, a inteligência dele, não é nada fácil. Joga muita bola o Arrascaeta, muita bola mesmo, mas infelizmente está suspenso para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores nessa quarta-feira, aí a ver o que o Felipe Luiz vai fazer. Eu acho que ele vai botar o Gonzalo Plata na vaga do Arrascaeta, vai manter o Pedro centralizado, Luiz Araújo na ponta direita e Samuel Lino na ponta esquerda. Eu particularmente acho que ele vai fazer isso e vou concordar 100% se ele fizer isso. Agora, galera, na boa mesmo, quem me acompanha aqui, chegou o momento da torcida abraçar o time do Flamengo. Eu ontem cheguei ao Maracanã, eu tive a oportunidade de ficar lá no Maracanã mais. Quando eu estava pegando meu primeiro copo d'água, me para um torcedor que deve me acompanhar aqui no SBT, no Twitter, no Instagram. Vene, será que essa crise hoje acaba? Eu virei para ele, assim, tem testemunha, tá? As pessoas que estavam ali servindo água, eu virei para ele e falei, que crise? Aí ele ficou assim, meio... Aí eu, que crise? Gente, que crise é essa que estão vendo no Flamengo? Eu não tô falando isso por causa do resultado de ontem, não. Porque isso aconteceu antes do jogo. Aí eu, que crise? Não tem crise no Flamengo. Ou a torcida abraça o time e vê que o planejamento que foi montado está sendo seguido. O Flamengo não abandonou a Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado por conta de um erro individual no Maracanã, na minha concepção, porque no jogo da volta venceu o jogo, jogando melhor que o adversário, no caso o Atlético Mineiro. Não tem crise nenhuma. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Cruzeiro joga com 40 pontos, o Cruzeiro tem 37 e um jogo a menos, fazendo a melhor campanha da história do primeiro turno do Flamengo em campeonato de ponto corrido do Brasileirão. Que crise é essa, gente? Então, torcedor, para de ficar reclamando de tudo. Chegou o momento de abraçar o time, abraçar a causa. Pelo menos é a minha concepção. Quero a opinião de vocês. Ó, galera, o Palmeiras acertou a contratação do goleiro Carlos Miguel, aquele cria do Corinthians que estava no Nottingham Forest, que estava lá, não iria ser aproveitado, queria sair do time inglês. Muitos torcedores do Flamengo pediram aqui a contratação desse jogador ao Flamengo e agora o Palmeiras acerta a contratação desse atleta por 4 milhões de euros, dá em torno de 26 milhões de reais junto ao Nottingham Forest. Essa informação foi publicada primeiro pelo UOL, que eu confirmei, então o jogador está a caminho do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem 3 bons goleiros, tá? O Everton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba. Eu acredito que o Lomba irá sair em dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu venho pedindo a contratação de um goleiro para o Flamengo. E isso não é uma crítica ao Rossi, eu não estou aqui desmerecendo o Rossi. Mas se o Rossi se machuca, o que é totalmente possível, todo jogador que entra em campo tem o risco de se machucar, quem vai entrar no lugar dele? Vocês vão confiar no Matheus Cunha, com a cabeça no Cruzeiro, pré-contrato assinado com o Cruzeiro? Eu não vou confiar. É por isso que eu falo, o Flamengo deveria contratar o goleiro já nessa janela de transferência. Pelo menos é a minha opinião. Você não ter um goleiro, você põe em risco todo o planejamento da temporada. Enfim, fica aí a minha opinião. Ó, galera, ontem na entrevista coletiva, o Felipe Luiz elogiou a diretoria do Flamengo após as contratações na janela de transferência e deixou muito claro que mais jogadores podem chegar e outros jogadores vão sair. Ele disse o seguinte:
A janela que o clube está fazendo é extraordinária. Um esforço muito grande do presidente do Boto para potencializar ainda mais esse elenco, que já era altamente qualificado, apesar de algumas perdas importantes este ano. Eles não pararam de trabalhar nem um minuto para repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo do elenco, que é muito forte. Pode ser que tenha mais chegadas e mais saídas podem acontecer. É óbvio que mais saídas vão acontecer. Eu vou dar um exemplo. Ontem, na lista de relacionados, Michael, Vinha e Juninho não foram relacionados, e Matheus Gonçalves, que está no sub-20, não foram relacionados por uma opção técnica. E quando a gente fala opção técnica, não é um demérito aos atletas. É porque o técnico Felipe Luiz optou por não relacionar esses jogadores através de uma estratégia adotada para pensando no duelo. Por exemplo, o Vitor Hugo, que nem inscrito na Libertadores está, foi relacionado ontem. Por quê? Porque ele precisava de volante. Ele entende que o Vitor Hugo atua de volante. Ele mesmo citou que o elenco está grande, extenso, tem muitos jogadores. O que isso quer dizer? Que em alguns jogos, uns não serão relacionados por uma opção técnica. E por isso, saídas acontecerão. E quais jogadores podem sair? Vamos lá, informação. Michael pode sair. E aí, o Flamengo hoje tem 3 laterais esquerdos. Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. Um pode sair. O Ayrton Lucas é sempre um jogador que é sondado por vários clubes, Rússia, onde ele já jogou, inclusive, mundo árabe. Um desses jogadores pode sair. Matheus Gonçalves, a gente sabe que o CSKA tem negociação em andamento com os empresários do atleta, ainda não fizeram a proposta ao Flamengo para contratar esse jogador, mas o Flamengo, que quase vendeu o jogador ao Cruzeiro, entende que se chegar uma boa proposta, o Flamengo vai fazer negócio. E ainda tem o Cebolinha. Esse caso é mais complicado para o Flamengo, porque o contrato dele acaba em dezembro do ano que vem, ou seja, é um contrato curto. O que vai fazer um clube? Hoje, nenhum clube brasileiro pode contratar o Cebolinha, porque ele não pode jogar a Série A. Não faz sentido. Alguém do exterior vai chegar aqui e vai pagar o salário que o Cebolinha recebe atualmente no Flamengo e ainda investir alto para tirá-lo do Flamengo? Acho muito pouco provável. É muito melhor esse clube esperar o fim da temporada, que aí o tempo de contrato dele com o Flamengo vai estar menor, e aí o Flamengo vai ser, entre aspas, obrigado a aceitar um valor menor. E não vai ter uma renovação de contrato. Ou o Flamengo vende até a próxima janela de transferência, ou vai perder o jogador de graça. Então, esses jogadores podem sair. Quem pode chegar? Eu ainda não tenho nenhuma informação, mas eu acredito que goleiro eles vão contratar, obviamente. Por exemplo, fala-se muito de um centroavante. E por falar em centroavante, galera, já vamos se acostumando, tá? Nessa nova, digamos, fase do Pedro, ele vai fazer menos gols, porque a função dele tá mudando. Tá mudando e muito. E digo mais, ele fez bom jogo ontem. Só que aqueles que gostam de analisar apenas o centroavante que faz gol, esse não será o Pedro, fazer de 30, 40 gols, não. A função dele mudou, ele vai fazer menos gols, porém ele vai cumprir mais funções para o time. Inclusive o Flamengo está aí nitidamente no mercado em busca do seu travante com características diferentes às do Pedro. Não porque quer tirar o Pedro do Flamengo, não é isso, mas quer ter mais opções ao elenco. Então, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Um feliz Dia dos Pais novamente para vocês. Hoje, os flamenguistas não vão ver o Flamengo em campo, mas vão torcer, obviamente, contra o Cruzeiro, vão torcer, obviamente, contra o Palmeiras. A ver. O Flamengo vive um momento de pura empolgação e expectativa. Depois da vitória sobre o Mirassol, o elenco ganhou folga no domingo, mas já está de olho nas oitavas de final da Libertadores contra o Internacional. O clima é de foco total e a nação já começa a sonhar com mais uma grande campanha continental. Felipe Luiz, sempre confiante, falou sobre Carrascal, destacando a qualidade técnica do colombiano e afirmando que ele ainda terá muitas oportunidades para se firmar e até virar ídolo do clube. Samuel Lino foi o grande nome na vitória sobre o Mirassol. Além de abrir o placar com uma bela assistência, criou diversas chances e mostrou personalidade para se recuperar após o pênalti perdido em outro jogo. Enquanto isso, Saul segue em processo de adaptação e ficou no banco. Do lado adversário, Chico da Costa, atacante do Mirassol, admitiu que enfrentar o Flamengo é cansativo, frustrante e desmotivador, prova de como o peso do manto sagrado impõe respeito. Na base, o destaque é Fabrício Meredi, goleiro de apenas 14 anos que brilhou em um torneio na Itália e chamou a atenção até de jornais europeus. A CBF já acompanha de perto a joia rubro-negra. Felipe Luiz também entrou para a história.
Chegou à marca de 100 gols pelo Flamengo em apenas 60 jogos, um feito impressionante que reforça sua importância no clube. E, para fechar, a torcida segue fazendo história fora de campo. O Mengão bateu 1 milhão de ingressos vendidos na temporada, superando o Palmeiras, mostrando que o Maracanã é, mais do que nunca, a casa da nação. Perguntar ao ChatGPT: